Alô, você que me escuta, começando mais um PBcast, eu sou o Henrique Castro. E o PBcast de hoje vai ser um pouco diferente, é um PBcast especial de Halloween que a gente preparou, tanto que está saindo aí domingo, no Dia das Bruxas. E a ideia desse especial foi fazer um episódio inteiro sobre a morte, já para ficar no clima do Halloween e tal. E quando a gente estava fazendo o brainstorming assim, para pensar como seria que a gente ia estruturar isso, a gente lembrou de um áudio que um dos nossos ouvintes mandou pra gente pelo canal do Telegram. Inclusive, se você não tá lá ainda, se inscreve lá, você pode também mandar as suas sugestões. E foi esse áudio, na verdade, que deu a ideia da gente fazer esse PBcast temático sobre a morte. Então, a gente vai começar com ele, esse PBcast, então vamos ouvir aí o áudio do Gutenberg. Oi pessoal, meu nome é Gutenberg e eu queria mandar uma pergunta pro PBcast. Há um tempo eu ouvi falar que o homem ele é um ser que é capaz de ter uma ereção até depois que ele morre. Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Bom, então assim surgiu a ideia de fazer esse PBcast de morte e a gente trouxe vários convidados legais para falar um pouco sobre vários assuntos da morte no viés mais biológico. Então, com essa pergunta a gente começa e a gente falou com o Rafael Andretti, que é professor de Anatomia e Fisiologia Humana, professor também de Biologia Celular, e ele vai explicar um pouco aí para você e para o Gutenberg sobre essa pergunta dele. Vamos ouvir. Pode ser, tá? O que acontece depois da morte? Você tem uma parte do cérebro que morre, do corpo morre, ele vai mas as células vão desativando aos poucos, por falta de circulação sanguínea, falta de acesso ao oxigênio, falta de acesso à glicose, né? Mas elas continuam com uma certa atividade. E a nossa musculatura, que é chamada musculatura lisoentérica, que é a musculatura que a gente não controla do corpo, inclusive da ereção do pênis, que é o sistema parasimpático, a musculatura, no geral, independente de qual for, ela liga para poder... a gente gasta energia para desligar ela. Como assim? Ela é travada, a gente tem as fibras musculares mais ou menos desse composto, que é a actina miosina, e quando você revela, você tem uma espécie de atração automática que faz a miosina deslizar sobre a actina, tá? Tanto que se a gente pegar só a miosina, que é a proteína que se contrai, né, e botar ela numa placa eletrificada, você vai ver ela andando sozinha. É um efeito da proteína. Basta ela ter uma energia, ela já se contrai sozinha. O que a gente faz é bloquear esse efeito até a hora que você manda um impulso nervoso e aí ele desbloqueia e tem a contração. Para eu relaxar de novo essa musculatura, eu preciso gastar energia, tá? E é isso que o corpo tem. Quando falta energia do corpo, falta oxigenação, aquele músculo que estava relaxado, ele pode começar a degradar e encaixar, endurecer. E depois, como já está morto, eu não vou ter um sinal do cérebro para poder relaxar. Isso independente se seja a musculatura que a gente controla ou não, como a ereção do pênis. Então isso é o famoso rigor pós-mortis, que você tem toda a musculatura do cara, ele começa a contrair os músculos, porque eles vão ter esse deslizamento, vai dar um equilíbrio entre o músculo contrator e o antagonista, né? Você vai ter ali, ele vai contrair, ficar numa posição, mas esse é o que considera a contração, o rigor pós-mortis. E o pênis, ele não é diferente, ele é relaxado, tá? Por um comando normal, e quando você pega a musculatura ali, que libera essa musculatura, o que ela faz? Ela libera uma válvula que permite encher e irrigar de sangue o pênis. Então, durante a morte, essas válvulas vão todas, digamos assim, arrebentar, né? Vão deixar de ter a tensão muscular, e ele vai, dependendo da quantidade de sangue, dependendo da contração da válvula, para ela não ficar flácida, né? Que a válvula também é um tecido muscular, ele vai realmente ter uma ereção peniana. Bom, e a partir disso a gente ficou com a dúvida, né? O que mais acontece quando você morre? Assim, você morre e o seu corpo começa o processo de decomposição, mas o que acontece, o que realmente ocorre após a morte com o seu corpo? E o Rafael também conversou comigo sobre isso, e a gente vai ouvir aí um pouco ele explicando os processos assim pós-morte. Vamos lá. Parou o coração, parou a circulação sanguínea, essas células vão começar a morrer, elas vão começar a se degradar. Elas começam a perder a integridade celular, ou seja, elas se desfazem. Resultado,
cada uma dessas células ainda tem suas reservas de energia ali, de açúcares, de aminoácidos, de proteínas, que vão ajudar a alimentar essas bactérias. A bactéria não precisa do seu oxigênio diretamente, ela não precisa da alimentação da sua glicose ou dos seus aminoácidos ou qualquer outro base alimentar. Ela precisa que alguma coisa chegue, tanto que a maioria se alimenta do resto que você produz, não diretamente do que a gente alimenta também, né? Você não tem uma competição, por exemplo, de fontes de carboidratos da bactéria com você. Os dois se alimentam ali. Então, se a bactéria, que não precisa de oxigênio, não precisa dessa circulação sanguínea, ela fica à disposição ali, um monte de células se degradando, quebrando os pedaços, ela começa a atacar essas células. E antes, o que continha o avanço de alguma bactéria mais avançada, ou um protozoário mais avançado, era o sistema imunológico. É o caso da ameba, por exemplo. A gente tem 10% dos casos de amebíase, que a gente chama ameba invasiva, que ela começa a digerir, joga enzimas digerivas, perfura o intestino e vai ali criando um buraco até chegar no fígado e devorando literalmente todas as células. E o sistema imunológico vai lá e tenta dar uma trégua, ter uma batalha em que o estrago na volta cria aquelas ulcerações, que é o caso mais grave de amebíase, né? Agora tem umas amebíases, inclusive, que devoram o cérebro. Tem casos de 2 pessoas que morreram esse ano. Foi descoberta uma nova cepa de ameba lá na Flórida, nas águas térmicas da Flórida, que ela sobrevive. E quando a pessoa pega de uma fonte natural pré-aquecida, naturalmente no local, ela lava o rosto, eles perceberam que a ameba entra pelo nariz e começa a devorar o cérebro. O nosso sistema imunológico não está preparado ainda para bloquear essa bactéria. É literalmente uma bactéria zumbi ou que te deixa zumbi devorando o cérebro. Nesse caso é um outro tipo de zumbi. Não é um morto-vivo, mas é um fascinado pelo cérebro para sobreviver. E isso a gente tem. São fatais. A gente conhece umas 3, acho que, vertentes que não tem resolução. Todas ligadas a elas são de vida livre na água, mas elas se alimentam muito bem do seu cérebro. E as bactérias que a gente tem no corpo não vão fazer diferente se você morrer. Se você não tiver sistema imunológico, se as suas células perderem integridade. Elas vão atacar e sem o sistema imunológico, elas fazem a festa ali. Queira ou não, você é um conjunto de trilhões de células, entendeu? Então, cada célula com ausência de energia, né, de alimentação, no caso, oxigênio, glicose, açúcares, carboidratos, ela vai entrar num colapso e cada uma vai se comportar de uma forma. Então, ela pode secar por falta de hidratação, porque você não tem mais a circulação do coração bombando, né? Então, por exemplo, células da pele começam a ficar ressecadas, são as células que perdem a atividade mais rápido. É por isso que se fala, tem um mito de que isso é mito, de que a unha de gente que morta começa a crescer depois que a pessoa morre. E na verdade não é isso que acontece. O que acontece é você ter uma retração da pele sobre a unha. Então aquela parte que ficava escondida ali debaixo da pele, debaixo da queratina, ela começa a aparecer. E aí você vai ver a unha do cadáver, ele parece maior, entendeu? Então você tem toda uma reversão ali do que tá por causa do tecido da célula morta. Mas a célula da pele, o queratinócito no caso, vai ser diferente da reação da célula muscular que tende a travar naquela posição fechada e depois as próprias fibras vão quebrando, se dissolvendo porque não tem mais manutenção e aí o músculo vai voltando a ficar relaxado, vai voltando a ficar mole. Mas aí não é nem que ele tá mole, ele tá quebrado, ele não vai funcionar mais como um músculo. Mas qualquer cadáver, e aí pensando, sendo preconceituoso agora com os carnistas, né? É por isso que você vai pegar ali uma perninha de frango, ela é durinha, tá? Por isso que até a própria carne, para poder ser preparada, normalmente se usa um amaciante, um martelo, alguma coisa assim. Porque as fibras musculares que fazem 80%, 90% estão todas duras e rígidas ali. Você não vai conseguir comer aquilo lá. Sem cozinhar, você não come. Bom, e nisso que eu estava conversando com o Rafael, surgiu também um questionamento sobre as múmias, né? Já que a gente está falando de Halloween, já que a gente está falando sobre fazendo esse especial de Halloween, a múmia que é um dos monstros assim famosos do Halloween. E eu pensei, por que a múmia é diferente assim? Porque a decomposição da múmia é diferente para ela existir há tanto tempo, as múmias do Egito ainda existirem conservadas. Eu perguntei isso pro Rafael também e ele falou um pouco sobre isso aí, entrando num clima mais Halloween agora mesmo. Vamos ouvir um pouco do que ele tem para dizer pra gente. Todos os casos de mumificação envolvem algum tipo de inibição da atividade bacteriana. Seja por gelo, seja por alimentação, seja por sufocar
a atividade dessas bactérias. E quando você não tem isso, um caso de decomposição natural, você vê as bactérias afetarem todo o seu corpo de dentro para fora. Então isso pede o sangue, porque elas vão devorar as hemácias, você perde aquela cor característica. Então se no início você está naquela cor pálida, porque o sangue periférico não está circulando mais na pele, as bactérias vão começar a ser devoradas, seu corpo vai ficando cada vez mais escuro, de proteínas, de estruturas que vão caindo. A pele resseca e vai dar aquela sensação enrugada, que você consegue chegar mesmo numa múmia bem preservada. E quem mais? Formação de gases. Por quê? Porque essas bactérias elas têm um metabolismo anaeróbico que não depende de oxigênio, e vão começar a quebrar todas as proteínas, se alimentar no seu corpo e liberar gases. Muitos gases metanogênicos, que é o mais comum desse tipo de bactéria, né? Por isso que no intestino, depois que você come aquela alimentação, uma feijoada bem rica, cadeias de ácido longo, que a gente fala de ácidos graxos longos, você fica mais, perdão da expressão, flatulento. Isso é o aumento da atividade das bactérias. E isso vai piorar ainda quando a pessoa está morta, que ela tem uma riqueza ali de nutrientes dentro das células e essas bactérias vão invadir, vão se espalhar. Então isso, por exemplo, está associado não só com o mau cheiro que o cadáver cria, mas de casos, por exemplo, do cadáver ficar estufado, gordo, que você vê, do caso, às vezes, dele explodir, ter movimentação, como, por exemplo, liberação de gás, o cadáver arrotar, fazer barulhos, isso também é possível. Isso também, além de as células estarem mexendo, tem a ver com a nossa musculatura entérica, né? A musculatura do intestino funciona. Ela é automática. Se ela sente uma pressão para um lado, ela automaticamente se contrai. Esse sistema é fundamental para que a gente possa engolir um alimento, para o nosso intestino funcionar. Então, se tiver alguma coisa fazendo pressão, e às vezes o gás da decomposição da bactéria faz pressão e ainda o músculo estiver inteiro, ele vai reagir no automático. E aí a gente vê cadáver defecando, liberando gases, fazendo som de ronco de estômago, né? Imagina um cara ali no necrotério, começa a ouvir esses barulhos, não vai ser legal, entendeu? Eu não sei se eu teria coragem ali, mas deve dar um medo do cão, do cara ver, e até às vezes o que acontece do rigor mortis. Você entra no rigor, contrai os músculos, mas ao mesmo tempo que essas bactérias vão quebrando as proteínas musculares, o cara, começa a relaxar novamente, degradar essa musculatura. Então você vê um cadáver ali que, queira ou não, pode se mexer. Ele descontrai um músculo por quebra e ele vai mostrar um relaxamento. Então nessa via assim, de funções do que acontece com o cadáver, graças a essa atividade bacteriana e a própria natureza do corpo, você vai ter uma série de reações, né, que são pontuadas, mas que a gente pode observar a olho nu. E dá aquele medo, mas tá morto mesmo, né? O que tá acontecendo? Ele se mexeu, ele arrotou, ele peidou, né? A unha cresceu, o que tá acontecendo com esse cadáver? Ele vai estar mortinho, mas ele vai ter ainda essa série de reações biológicas até que o corpo dele se degrade em forma irreconhecível. Então, nesse aspecto, de forma muito limitada, um zumbi é possível. Você ter reações no corpo, de um corpo morto, sem consciência, mas você ainda vê aquele corpo reagir ao meio ambiente, principalmente ao meio ambiente interno dele de bactérias. E aí eu acho que todas as histórias de zumbi e terror, elas mexiam muito com o emocional das pessoas, né? Principalmente que eles falam, por exemplo, que eu já vi um estudo falando que o mito da medusa, que petrificava os homens, né? Ela tinha as descrições iniciais dela, das górgonas, que elas tinham uma cara petrificada, de cadáver vivo. E eles falavam que isso daí era uma descrição porque era muito comum na antiguidade, na era do bronze. A pessoa morria do campo, envenenada, não tinha grandes centros de cidade para fazer enterrar. Então você andava pelo campo, não era difícil você encontrar um cadáver. E tinha aquela impressão noturna ali do cadáver semi-decomposto, principalmente à noite. Imagina que você está caçando algum animal noturno e se tropeça num cadáver ali semi-decomposto numa noite numa floresta sem lua, né? O máximo que você consegue é uma lanterninha de óleo ali para poder iluminar. Eu não sei, eu não voltava mais para caçar. A gente ia virar vegetariano mesmo, né? Vamos comer fruta lá porque realmente é uma coisa assim. E falaram que todos os mitos de zumbis, górgonas, dessa relação entre morto-vivo, tem a ver com o impacto do cadáver. E aí, o quanto tem esse cadáver? Aí já tem uma outra questão por trás psicológica, o quanto a gente tem aversão, porque um cadáver ele é potencialmente um foco de doenças grandes, que a gente quer evitar.
né? As bactérias ali, necrófilas, que estão ali devorando o cadáver, é um grande foco de doença. O quanto isso não moldou a cultura humana, não só para construir mitos, mas, por exemplo, no judaísmo, tem uma lei, no judaísmo clássico lá no Torá, que proíbe você de ter um contato com o cadáver até 3 dias, para impedir justamente esse passo em que você tem a proliferação bacteriana, que ela está ativa, e essa proliferação poder invadir seu corpo e gerar uma doença. Então, todas essas relações de doença, de ficar doente com o cadáver, se você for olhar, eles construíram muito, moldaram muito a cultura humana, né? E aí a gente entra no ponto. Até que ponto você acrescentar que você viu um cadáver se mexer, que o cadáver vai buscar seu sangue no final da noite, que você vê um rastejando lá com dificuldade, com aqueles espasmos musculares, procurar seu cérebro, isso daí não vai dar mais medo e vai fazer você afastar mais ainda de um cadáver. E por fim entra a questão biológica. O quanto será que esse tipo de medo irracional, que às vezes se baseou numa coisa fisiológica, como movimentar de um braço, de um relaxamento, de uma contração peniana, né, o cadáver tarado que vai atrás de você te atacar, ele não tem a ver justamente com sobrevivência, fazendo com que a humanidade, desde que ela criou esse hábito de cidades, que a gente estava falando, né, de viver em comunidades, não fez enterrar os cadáveres, queimar, se afastar, as pessoas terem medo, justamente como uma segurança, uma forma de evitar essa contaminação direta. Porque, queira ou não, cadáver a gente está lidando o tempo todo. Mesmo quando você lida com coisas bem simples, como compostagem, né, você vai pegar um resto ali para colocar, você tem que ter um período de segurança da compostagem fazer efeito, de eliminar todos os patógenos, para depois aqueles restos vegetais estarem prontos para serem utilizados para a agricultura, como adubo. Então, o cadáver ainda é muito pior. Da gente ter enterrado, do hábito de enterrar, do hábito de queimar, do hábito de evitar doenças, de não deixar acumular. Então, imagina uma peste negra, que você tinha às vezes pessoas que morriam na casa e ficavam ali como fonte de contaminação de moscas e de vermes, transmitindo a bactéria, aumentando a presença de pulgas ali por toda a região. O quanto isso não gerava numa situação já deprimente, de morte, de fome, de falta de higiene. A presença de cadáver ela não era uma coisa assustadora, horrenda, que ia te criar um trauma profundo, né? Então, tem, ainda assim, essa parte de mito, do medo, do psicológico, ela se envolve muito com a parte da nossa necessidade de proteção biológica, do nosso controle de hábitos e do nosso comportamento. Uma coisa não... E do alimento também, como a gente estava falando. Uma coisa não está dissociada da outra. Do alimento, vou até dar um exemplo para finalizar. Eu estava falando de múmia, e um dos grandes mistérios de mumificação eram as múmias tibetanas. Como elas conseguiam ter uma integridade do corpo, né? Os monges tibetanos eles eram mumificados em estado perfeito. Diferente de outras múmias, como do Egito, dos astecas, que tinha todo um preparo, de você passar um bálsamo que imunizava de bactérias, enfaixar, a tibetana não. O cara ficava lá no meio meditava numa caverna no Tibete e o corpo dele ficava íntegro, sem nenhum preparo externo, sem nenhum uso de alguma coisa que eliminaria aquela contaminação bacteriana. E eles descobriram que, pela tradição, o que eles faziam, esses monges? Eles diminuíam lentamente a alimentação deles, de jejum. Faziam um jejum prolongado. E o que acontecia? As próprias bactérias morriam dentro do corpo, morriam antes do corpo. Então, quando ele já estava no final da vida, ele praticamente não tinha flora bacteriana nenhuma. Aí você ajuda isso com um clima, que é um clima extremamente frio, gelado, que não favorece a proliferação de bactérias no solo ou no ar. O cadáver ali, uma vez que ele era isolado, às vezes ficava dentro de uma caverna. Tem casos de cadáver de monges que eram considerados santos, que foram guardados dentro de estátuas, né, que só descobriu depois com raio-x. Todos eles ficaram extremamente bem preservados. Ou seja, era uma cultura que levou... Mas você vê que aquele cadáver bem preservado, ele era tão aceito a ponto de habitar uma estátua ou ficar como um símbolo religioso, né, um marco de fé religioso, enquanto o cadáver que você vê num clima mais quente, como era o grego, ele virava tema para terror, para monstros, zumbis, vampiros e coisas do gênero. Tem uma ligação, se você for ver, tem uma raiz biológica da forma como você está morrendo ali e a forma como seu corpo está decomposto, para você aceitar aquilo ou não. É uma questão até de sobrevivência, no fundo. Então, tudo isso moldou a nossa cultura e a diversidade de cultura, o como você morre, por assim dizer. A gente pensa, todos os monstros eles têm essa relação, você vê, com o sobrenatural,
E o sobrenatural é sempre essa coisa entre vida e morte, né? Que é o que fascina. Tipo, você imagina que existe algum segredo, alguma coisa de um mundo que conhece uma realidade após a morte. A gente não tem talvez o sobrenatural mais moderno tenha vindo com o Monstro do Frankenstein, da Mary Shelley. Porque ela que criou a primeira versão de sci-fi, né? De um cadáver que você reanima. E o caso dela, ela nem usou os raios. Daí foi um efeito hollywoodiano, tava lendo até esses dias. Ela fala que foi por meios misteriosos, só fala que usava a técnica de eletrificar os músculos para ver a contração e tal. Mas ela não entra em detalhes, né? Mas foi a primeira vez que você criou um monstro baseado na tecnologia, na ciência e no conhecimento. Todos os outros monstros de Hollywood que a gente associa, eles estão associados com alguma coisa do mundo de lá, de uma continuidade, de alguma fronteira que é após a morte que a gente não tem acesso de conhecimento nem nada. E ao mesmo tempo que gera medo. Gera medo porque é o medo da sua própria morte. E aí, eu não sei, entra muito mais no plano psicológico, antropológico, mas o quanto que tudo isso não está ligado à nossa natureza biológica de evitar a morte, evitar um agente contaminante, mas ao mesmo tempo se preocupar com isso para a nossa própria proteção. O medo não foi saudável para a gente se proteger, se isolar em determinadas situações e preservar a humanidade. Acaba, se você for pensar em todas as comunidades, ela acaba gerando uma linha de pensamento muito complexo que a gente não... É difícil, você vai longe nessa, né? E daí eu achei muito legal, assim, isso que o Rafael estava falando sobre como a humanidade constrói os monstros, esses mitos, essas histórias de terror a partir da natureza, né? Da morte, é parte da natureza, processos biológicos. E a gente conversando, né, montando o especial de Halloween, a gente lembrou de um caso que também tem muito a ver com o monstro do Halloween, que é o dos zumbis, né? E a gente lembrou daquela história que tem uma formiga que ela é infectada por um fungo e ela vira um zumbi, uma formiga zumbi. E daí, pra entender mais como é isso, se ela vira um zumbi mesmo, o que acontece para ela virar um zumbi, a gente conversou com a Tairine Mendes Pereira. Ela é doutoranda em microbiologia no Laboratório de Biologia Molecular e Computacional de Fungos da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu perguntei para ela um pouco sobre isso, sobre essa famosa formiga zumbi. E ela vai explicar pra gente aí, continuando nesse clima de monstros hollywoodianos do Halloween, um pouco sobre a famosa formiga zumbi. Vamos ouvir então. Zombiente, ou formiga zumbi, né, como é conhecido, na verdade é uma interação de parasitismo, que envolve um fungo e uma formiga. Então, eles têm que estar associados, e a formiga, ela é infectada por um fungo. Quando esse fungo está no solo da floresta, uma formiga que saiu, por exemplo, para forragear em busca de comida, ela encosta nesse fungo, esse fungo se adere à cutícula, depois ele penetra e infecta essa formiga. Mas a formiga ainda fica viva por um tempo, fazendo suas atividades normais, e aí depois que esse fungo cresce dentro dela, ele induz uma mudança de comportamento. Então essa formiga, quando o comportamento dela é alterado, ela sai do ninho, que esse ninho geralmente é no solo, né? Ela sobe na vegetação e fixa a mandíbula numa folha, e depois ela morre suspensa. Então, assim, o fungo, ele manipula o comportamento da formiga. Então, por isso que as pessoas conhecem isso como uma formiga zumbi, que ela não tem controle de todo o seu comportamento. Essa infecção pelo fungo, o fungo começa a crescer dentro da formiga e ela fica ainda viva. E aí, por algum tempo, até o fungo se desenvolver, ela continua fazendo suas atividades normais. Depois de um certo tempo que o fungo cresce dentro da formiga, ele se desenvolve e induz, com mecanismos químicos, né, essa mudança de comportamento. A partir dessa mudança de comportamento, ele induz, por exemplo, alterações na musculatura da formiga, e isso induz, por exemplo, a formiga a morder na folha e se fixar com a mandíbula, e aí é que esse comportamento é alterado, sabe? Então, esses aspectos como o deslocamento da formiga para um local da vegetação onde ela geralmente não ocorre, e essa fixação da formiga, isso já é um indício de que ela já não tem controle dos seus comportamentos. Essa alteração do comportamento são as alterações de comportamentos de rotina, por exemplo,
em que são, tipo, para buscar comida, ou aonde a formiga percorre no ninho. São comportamentos fixados ao longo da evolução. E aí, assim, não tem uma relação de decisão. São estímulos químicos, estímulos físicos que desencadeiam alguns certos comportamentos. E aí, nesse sentido, o fungo induz um comportamento que a formiga já realiza, nesse sentido, assim, que já é o repertório da formiga comportamental, sabe? Dos campos hoje que mais são investigados nessa parte de interação, assim, e que é o mecanismo molecular, né? Então, a gente sabe que existem alterações químicas que são induzidas pelo fungo, mas essas moléculas ainda não foram completamente descritas. Então, qual é a molécula e como que ela age em qual momento, isso ainda não foi desvendado. E isso é hoje, assim, a fronteira do conhecimento nessa área, sabe? Então, assim, como é um mecanismo muito complexo, o fungo induz diversas modificações, tanto a saída da formiga do ninho, subir na vegetação, fixar numa folha, e geralmente é numa folha de cabeça para baixo, então isso vai formar uma plataforma para o fungo se desenvolver e cair no chão da floresta de novo, onde ele vai poder se dispersar e encontrar outras formigas saudáveis. Esse mecanismo é um mecanismo que precisa de diversos ajustes, né? Então é um mecanismo complexo. E aí, assim, provavelmente existem diversos genes, né, que são ativados nesse hospedeiro, e esse estímulo, ele é feito por diversas fronteiras, assim, digamos, né? Então, é sempre uma combinação, né, do estímulo do fungo com a resposta do hospedeiro. E aí, então, assim, hoje isso é a fronteira mesmo do conhecimento que a gente tem para essas interações. Como que isso é feito? Bom, daí a primeira coisa que me veio na cabeça foi aquele Walking Dead, assim, aqueles ataques zumbis, aqueles filmes de zumbi, que os zumbis vagam pela cidade, assim, tentando transformar as outras pessoas em zumbis. E daí eu perguntei pra ela, quis saber se isso acontece também, se uma formiga pode infectar as outras formigas, assim, transformar o formigueiro inteiro meio que num apocalipse zumbi das formigas no formigueiro. E ela me respondeu o seguinte: não, essa infecção de uma formiga entrando no formigueiro e infectando outra formiga, ela é evitada porque, assim, as formigas, elas ocorrem em colônias, né? E elas têm um mecanismo mesmo de detecção dentro da colônia, para a saúde da colônia, de doenças. Então, se existe uma formiga dentro da colônia que está infectada, ela é reconhecida e ela geralmente é retirada de dentro da colônia. Então, quando eu disse que o fungo infecta a formiga e ele passa por um tempo se desenvolvendo na formiga e ela ainda está saudável e ela está viva, é um dos mecanismos para poder vencer essa barreira da infecção. Porque se ela começa a demonstrar sintomas de forma muito rápida e o fungo ainda não se desenvolveu por completo dentro dela, ela vai ser retirada da colônia e vai ser levada para fora, como um mecanismo de defesa da própria colônia. E aí, assim, existe esse ajuste da formiga só desencadear sintomas depois de um certo tempo e que o fungo já está desenvolvido dentro do hospedeiro. E quando ele induz esse deslocamento para a vegetação, ele depois começa a se desenvolver do lado de fora do corpo da formiga. Então, depois que a formiga deslocou, que ela morre fixada na vegetação em um local específico, ele começa a se desenvolver por fora. E aí ele vai formar esporos que vão ser dispersados pelo vento e aí vão conseguir chegar em outras formigas saudáveis. E aí uma das coisas que são bem interessantes sobre esse sistema é que para o fungo infectar novas formigas, ele não pode estar muito distante do ninho, né? Que as formigas estão ali saudáveis, elas forrageiam próximo do ninho, e essas formigas mortas, elas têm que estar numa distância relativamente curta. Então, a gente consegue detectar, quando você acha uma formiga infectada, você geralmente consegue encontrar outras formigas numa mesma região, que é o que a gente chama de cemitério. E aí você consegue encontrar uma região onde você tem a infecção e várias formigas parasitadas, geralmente próximo a um ninho saudável. Existem outros grupos de fungos mesmo que parasitam artrópodes em geral, e
que induzem essa mudança de deslocamento. O ponto-chave dessa manipulação que a gente chama de formiga zumbi é que já foi comprovado que se você retira o fungo, né, a formiga parasitada com o fungo desenvolvido, do local que ela morreu, ele não se desenvolve bem. Então, esse local de morte, ele favorece o crescimento do fungo e a dispersão. Para outras interações, esse valor adaptativo, que a gente chama, ele ainda não é conhecido. E eu estou investigando isso para uma interação entre um fungo, que chama de belula, e aranhas, por exemplo. As aranhas, elas também se deslocam e morrem embaixo da vegetação, mas a gente ainda não sabe qual que é o ganho do fungo com isso, né? Como que o fungo é favorecido. E aí eu estou investigando isso. E tem outras interações também, por exemplo, com mariposa, principalmente com lepidóptera, né? Com a larva, que deslocam para o solo, com cigarra também. Tem muitos grupos de fungos que fazem isso. Então, existem outros grupos também que têm comprovação, né, que existe manipulação de comportamento, por exemplo, com o Toxoplasma gondii, né? O toxoplasma, que provoca toxoplasmose, ele tem como hospedeiro final o gato, mas para chegar a parasitar o gato, ele tem um hospedeiro intermediário. E às vezes, assim, ele consegue, por exemplo, infectar ratos, induz um comportamento, por exemplo, de que alguns ratos perdem um pouco do medo e da urina do gato, que é um sinal de alerta, né? O gato marca território, e esses mamíferos infectados, eles perdem o medo do gato. E aí eles encontram esses gatos e aí o rato, né, é consumido e tudo, e o gato é infectado com o toxoplasma, e aí completa o ciclo do parasita. Também tem alguns estudos mostrando que para malária, ela altera o número de picadas do mosquito transmissor, então isso aumenta a chance, né, de parasitar outras pessoas. Então existem outros mecanismos também de manipulação comportamental que são bem estabelecidos. E já que o assunto do podcast especial de Halloween é morte, a gente também quis saber um pouco daquelas famosas águas-vivas que falam que elas não morrem, que seriam imortais em tese. Então será que é possível driblar a morte? Tem seres que escapam da morte que podem viver em tese para sempre assim? Ou a morte realmente é uma coisa que chega para todo mundo? E pensando nesse exemplo das famosas águas-vivas, a gente conversou com a Maria Mendonça Becerril. Ela é pesquisadora do Centro de Investigações Biológicas do Noroeste da CIBNOR no México e pesquisa águas-vivas, e ela contou um pouco pra gente sobre essa água-viva específica aí que é imortal. Vamos saber como é mesmo essa história. Na maioria das águas-vivas, elas podem viver vários meses, embora algumas espécies possam viver um ano mais, né? Mas é verdade, tem algumas que falam que não é... Bom, especialmente uma espécie que falam que ela é imortal, né? Ela não vai morrer. Mas para falar de imortalidade nas águas-vivas, primeiro falemos do ciclo de vida geral para os hidrozoários, que é a classe animal a que a água-viva Turritopsis nutricola pertence. Tudo começa com um ovo fecundado, do qual eclode uma larva minúscula e ciliada chamada de plâncton. Aquela larva vai se fixar num substrato no mar, algo sólido, por exemplo, uma rocha, uma alga. Eu já vi, pode estar com um pneu, uma garrafa, né, da água que muitas vezes você acha no mar. Então elas gostam de praticamente qualquer substrato que pode se fixar, né? Depois disso, a seguir, transforma-se num pólipo, que é o pólipo que também vai estar fixo, onde a plânula chegou no substrato, aí vai ficar o pólipo. Desse pólipo brotam umas pequenas águas vivas, mas bem pequenininhas, que elas estão nadando, e o nado delas é tipo quando você abre e fecha um guarda-chuva, é uma tipo assim, né, como elas ficam na água, e depois disso ficam aí boiando, muitas elas vão, não precisamente que vão, elas têm capacidade de movimento, mas geralmente pelas correntes, elas que ficam de um lado para outro, porque
principalmente quando elas são bem pequenas, bem menores, né? E depois dessa fase de pólipo, tem aquelas pequenas medusas que eu falei, vão ter machos e fêmeas, e essa é a fase adulta que se considera na água-viva. E depois disso, eles produzem gametas, ou seja, os óvulos, os espermatozoides, dependendo do sexo do animal, que vão ser liberados no mar, onde ocorre a fecundação e novamente se repite o ciclo. Tem aquela larvinha, plânula e o que a gente já falou. Agora, já falando das águas vivas imortais, são águas vivas que os cientistas têm estudado em vários aspectos seus ciclos de vida. E assim que descobriram que quando elas se sentem ameaçadas pelas condições ambientais ou simplesmente pela idade ou estresse, podem revertê-las ao estadio de pólipo. Por isso eu quero primeiro explicar como é o ciclo de vida de uma água-viva, para vocês entendam, né? Então ela é medusa, aí ela se sente estressada, aí vai voltar para ser um pólipo. Então isso quer dizer que sendo uma água-viva, pode voltar a ser pólipo, portanto simplesmente não consegue morrer de causas naturais. É imortal no sentido de que seus tecidos rejuvenescem e as fases de vida regridem. Isto acontece por um processo conhecido como transdiferenciação celular, que é a transformação de um tipo de célula em outro tipo. Constantemente está produzindo essas células e aí elas podem ter diferente função. Tal como ocorre com as células tronco humanas. Mas aqui é importante falar que a água-viva pode morrer se for presa de outro animal. Então, assim, totalmente mortal, não é? Se for uma presa, aí se a água-viva é daquelas pequenininhas menores que um feijão, aí chega um peixe, aí ele vai comer, né? Uma baleia, que ela se alimenta de zooplâncton, onde formam parte as águas vivas, aí vai também a medusa e já morreu, né? Então, é isso a água-viva, imortal. Os cientistas conhecemos principalmente essa espécie que falei de Turritopsis nutricula, mas com certeza pode ter outras, né? Mas ainda estamos começando a conhecer, precisamos pesquisar mais a parte do ciclo de vida e saber se só é muita espécie, mas o que posso te falar que, em geral, as águas vivas têm capacidade de regeneração alta. E como já observei no laboratório, com um tentáculo de uma água viva, um indivíduo pode regenerar-se. E aí você, de um tentáculo, pode ter uma nova água viva, sabe? Então, por esse poder de regeneração, eu acredito que também outras podem ter o mesmo comportamento da Turritopsis nutricula, daquela conhecida como imortal. Bom, então tá aí, a água-viva ela é imortal, mas não é também, ela pode morrer. Ela consegue se regenerar, ela consegue ficar mais nova, mas ela pode morrer por outras causas. E eu acho que no fim acaba sendo inescapável a morte. E isso é uma coisa que, pro bem e pro mal, assim, a gente tem que se acostumar com a ideia que todo mundo vai morrer. É a única certeza que a gente tem na vida, né? Tem um ditado que diz isso. E depois que você morre, acontece a famosa decomposição. Você morre e os seus... o que te compõe você, o que faz você, volta para a natureza, né? É tudo um ciclo. E para falar sobre isso, a gente falou com a Luísa, que é mestre em microbiologia pelo Laboratório de Microbiologia Aplicada da Universidade Federal de Minas Gerais. E vamos ouvir aí como foi um pouco do que ela falou para mim sobre decomposição. Bom, primeiro acho que a gente tem que pensar que a decomposição, ela começa a partir da morte. E os primeiros micro-organismos que vão estar agindo na decomposição são aqueles que te acompanharam a vida inteira. Então eles estavam ali vivendo tudo pacificamente, no seu intestino, na sua pele. Então a partir do momento que você morre, não tem mais aquela barreira protetiva do seu sistema imune. Então eles começam a decompor então, o seu organismo de dentro para fora.
E aí tem todo o início, né, o processo bioquímico, principalmente fermentativo das bactérias. Elas têm acesso às suas células, que começam ali a se degradar, até a autólise celular. Então isso expõe todos os seus carboidratos, suas proteínas, seus lipídios. E os micro-organismos então começam a fazer o processo de decomposição, que vai ser então decompor, principalmente o final, vai ser tudo virar água, carbono, matéria inorgânica, né, os minerais, e muito gás. No processo tem muito gás. Tudo que é natural é reaproveitado de uma forma ou de outra, num período de tempo menor ou maior. Algumas coisas elas têm uma degradação mais rápida, como é o caso dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios, mas a parte, por exemplo, queratina, demora muito tempo para se decompor. Então a gente sempre fala que, às vezes, cabelo, unhas, até a parte óssea demora um pouquinho mais. Mas tudo que é natural é reaproveitado. E daí, conversando com a Luísa sobre isso, eu lembrei, tem gente que gosta de enterrar os seus entes queridos e tal, e pensar que eles vão virar, os nutrientes deles vão ser absorvidos pela terra, vão virar outras vidas, né? Vão nutrir árvores, dar vida, continuar a vida do planeta Terra. E eu perguntei isso para ela também, falei um pouco sobre isso para ela, e vamos ouvir o que ela falou aí, que eu achei bem interessante sobre esse assunto. Quando você se decompõe, boa parte dos seus nutrientes vai para o solo. Então, na verdade, isso vai alimentar fungo, vai alimentar bactéria, é todo um ecossistema envolvido. E é claro, a sua parte também vai ser matéria para a planta crescer, mas uma boa parte também você é perdido para o ar. Então você transcende, você assim viaja mundos inteiros em diferentes partículas, em diferentes pedacinhos. Porque existem algumas iniciativas, em alguns lugares, que eles realmente têm a ideia de transformar o corpo humano em compostagem. E aí, nesse caso, eles transformam a pessoa em compostagem, e aquele pedacinho de terra que a pessoa vira, a pessoa pode levar para casa para plantar uma plantinha, a plantinha que você quiser nutrir. E o que é mais legal é que tudo isso, esse papo de estudar decomposição e tal, esses micro-organismos que atuam na decomposição da gente, tem algumas utilidades, até meio macabras, assim, voltando um pouco para a pegada do Halloween, e a Luísa contou um pouco também de uma utilidade que isso pode ter, prática muito interessante, que é para, normalmente quando, por exemplo, tem um crime, e a polícia aparece na série de TV e tal, que a polícia quer fazer a medição do quanto tempo a pessoa morreu, esses micróbios, esses micro-organismos da pele ajudam, e a Luísa vai explicar um pouco mais sobre isso. Os micro-organismos, eles podem ajudar muito na ciência forense, por exemplo, para quem gosta, sabe, de CSI e essas coisas assim, porque existe, sabe, uma regra de que um sucede o outro, então um sempre cria condições para o outro se desenvolver, e a partir disso a gente pode determinar, por exemplo, a morte de um cadáver. E é até legal, não sei se você sabe, mas são chamadas fazendas de corpos, entre aspas, mas que elas são cemitérios forenses em que os corpos eles são deixados em diferentes condições naturais, e a partir disso você consegue estabelecer, por exemplo, o tempo de morte, e isso ajuda bastante. E aí, atualmente, tem muitos estudos, né, envolvendo essa parte da sucessão microbiana, que a gente chama daí de necrobioma. Então, isso na verdade é uma abordagem nova, porque eles antes, né, se baseavam em outros parâmetros físicos, parâmetros químicos, só que em muitas situações eles são muito imprecisos. E aí, avaliar justamente a microbiota, né, que está envolvida, isso tem ajudado bastante, sabe, em condições que às vezes não estava numa condição tipo, adequada para você estimar o tempo, baseado em fatores físicos. E aí, então, os tipos de micro-organismos que estão fazendo a decomposição naquele momento, aí eles podem ajudar a estabelecer um tempo de morte assim, mais preciso. Então, acho que o que é legal aqui, que a gente está tentando fazer nesse podcast especial, mostrar que a morte é parte do ciclo da vida, da natureza, né? Ela é uma coisa que existe, a gente não pode negar isso. E apesar de ser um tema tabu, às vezes as pessoas têm muito... assim, ficam bem assim de falar sobre isso, né? Um tema delicado para muita gente. Só que o que eu achei interessante, a Maria, que falou sobre as águas vivas,
ela é mexicana, como eu tinha dito, né? Que ela é pesquisadora, mas que ela é mexicana. E a cultura mexicana é uma cultura que tem uma relação com a morte muito única, muito diferente. E aproveitando que o tema é morte, eu quis saber um pouco mais da relação dela com a morte, assim, como mexicana, dentro dessa cultura, que vê a morte um pouco diferente da maioria das culturas. E ela contou um pouco dessa experiência, da experiência dela, né, lidando com a morte e da festa que tem no México, o Dia dos Mortos. E ela contou pra gente, foi muito legal, e você vai ouvir agora aí o que ela falou sobre isso. Essa relação que temos com a morte é muito diferente, porque fazemos uma festa. Para nós é uma festa, né? E agora você vai no supermercado ou alguma outra loja, aí já vem enfeite para sua casa, para a escola, para todo, tem umas para a oficina mesmo, né? Tem já coisinhas para enfeitar, porque diferentes lugares. E é mesmo nós gostamos muito, no pessoal, eu gosto muito, é uma das datas que eu prefiro, né, comemorar, porque é assim, eu acredito que é como uma comemoração. E o que acontece para nós é lembrar de um jeito muito bom, muito bonitinho, dos nossos mortos, né, dos seus familiares, amigos que já não estão conosco, mas que através disso comemora, que a gente fica fazendo essa festa, e também o altar, né, que a gente faz, que você pode colocar aí os pratos que a pessoa que já morreu gostava muito, fruta, pratos diferentes, né, de comidas especiais, pão, água, a tequila que eu falo, né? Se aí seu familiar, um amigo gostava, aí você coloca também, né? E algumas pessoas também têm para enfeitar com uma foto, sabe, da pessoa que já morreu. E isso pode fazer um dia a final de outubro, mas os principais dias é o dia 1º, que nós lembramos mais das crianças, para o dia 1º, e o dia 2, que é o dia para lembrar dos adultos, sabe, já das pessoas mais velhas. E é assim que a gente comemora, comemoramos na casa, colocando o altar, que conheceram, uma oferenda para se falar, do dia dos defuntos, mas também você vai para o cemitério, sabe? Aí vai deixar flores, mas também aí fica... Pode ter aí um almoço com um cemitério, sabe? Com o resto da família, dos amigos. E é uma festa. É muito enfeite, e é uma festividade que eu acredito... Não acredito, né? Mas é uma festividade de origem indígena, realmente. Foi mudada um pouquinho com a chegada dos espanhóis. Tem, por exemplo, o altar tem coisas que já são dos espanhóis, mas, por exemplo, o pão especial que chamamos do Dia de Mortos é totalmente indígena. Comíamos também, tipo mingau também, e a tradicional flor de cempasúchil, que assim chama, que você para enfeitar mesmo, mas também pode fazer pratos, sabe, muito especiais, tipo mingau, pode ser doce, salgado, pode fazer diferentes coisas com aquela flor que é muito, muito típica do Dia de Mortos, né? Tem para a economia do mexicano, nestas datas, é uma coisa muito importante, porque ele vai vender muito, não? Estava outro dia revisando como que está sendo a produção da flor, e tem, assim, hectares que eles fazem o cultivo da flor desde junho, julho, que começa a plantação da flor, para em novembro já ter a flor e poder vender. É isso, né? Se tiver alguma dúvida que quer tirar ou alguma outra coisa, mas isso em geral que a gente faz
E a criança também fica muito empolgada, sabe? Porque o pessoal pode dar doce, comida, eles saem de noite e ficam pedindo. Pois é. Então a morte é um tema delicado, é um tema que, como eu disse, as pessoas às vezes ficam meio assim de falar sobre, mas eu espero que esse PBcast especial tenha trazido conhecimento para você que ouviu até aqui. Muito obrigado sobre a morte, sobre como a morte, a gente pode pensar a morte em termos biológicos e tal, e porque ela na verdade é uma parte do ciclo da vida, né? Ela é uma parte que faz com que a vida no planeta se continue. Para isso as pessoas ou todos os organismos têm que morrer para dar continuidade a esse ciclo. E eu vou acabar aqui agradecendo todos os que participaram, todos os que ouviram até agora, e até semana que vem. E a gente vai ficar aqui para fechar. A Luísa resumiu bem o papel da morte aí para a biologia, para a ecologia e para o ciclo da vida. Até semana que vem. Assim, eu diria que a morte, na verdade, dependendo do ponto de vista, ela é uma grande festa e um grande banquete. Então, para realmente fazer uma renovação da matéria orgânica e inorgânica, então realmente é só alegria.